Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura e uma proposta de série, né? Vamos fazer uma série interessante, trabalhando não só títulos, autores, gêneros, né? Vamos falar de personagens, né? Personagens, os personagens, os mocinhos, mocinhas, vilãs, todo mundo, né? Assim, figurantes, coadjuvantes, todo mundo. É interessante os personagens, ou seja, uma narrativa não existe no personagem, né? A narrativa você precisa de ter um tempo, um espaço, um acontecimento, né? Alguém que é protagonista, alguém que é um antagonista. E você pode ver que várias narrativas têm que ter construção, né? Algumas estruturas que se repetem, né? Alguém está lutando contra alguém recebe o guia, tem um guia, né? O mentor espiritual, assim, o mentor naquela luta. E aí tem aquele que vai ser o vilão, né? Tem aquele que vai ajudar o vilão também. Então tem certas estruturas que se repetem nas narrativas. A gente vai falar de personagens, a gente tem que delimitar o tempo, porque tanto personagem, tantas épocas, né? Você pode falar os personagens. O Gilgamesh é um bom personagem, né? Se for pegar o Gilgamesh, se for pegar a Ilíada, né? Tá boa ideia, né? Se pegar a Ilíada você tem ótimos personagens. Tem o Aquiles, você tem o Heitor, né? Você tem a Helena, interessante personagem também. E tem o Ulisses, e o Ulisses está na Odisseia. Na Odisseia você tem o Ulisses, você tem a Penélope, você tem o Telêmaco. Ótimos personagens, né? Na fantasia você pode pegar o Rei Arthur, um ótimo personagem, né? Você pode pegar aqui no Senhor dos Anéis, você tem personagens interessantíssimos, né? Você tem o Gandalf, você tem o Saruman, né? Eu acho interessante o Saruman, aquela mudança de lado, né? A traição do Saruman. Então tem o Sauron, né? O Sauron também é o vilão. Tem claro, a Galadriel, a elfa, né? Que agora virou elfa guerreiro, né? Então você pode pegar alguns personagens assim, mas tem aqueles personagens que são mais marcantes, e tem aqueles personagens que você não pode deixar de citar, né? Vou pedir algumas listas aqui. Tem uns personagens que não podem deixar de aparecer nas listas, né? Então eu vou comentando a minha lista para depois desenvolvê-la, claro, né? Que é só jogar a ideia, só plantar semente. Então você pode pegar, vou pegar aqui algumas menções honrosas, né? Os dois amigos aqui do On the Road, né? Que é obviamente o Neil Cassidy e o Sol Paradise, que é o Kerouac, né? Então fica essa dica aqui, eu acho interessante, né? Citando é só uma dupla de amigos, né? Que saem pela América, né? Você tem aqui o Settembrini do Montanha Mágica, interessante personagem, Settembrini, né? Até mais que o Castor, né? Que é o protagonista, mas o Settembrini é aquele filósofo italiano. Depois nós vamos ficar aqui uns 3 vídeos mergulhados em Montanha Mágica, né? Com certeza. Você tem o Meursault inclusive está na lista do Zafeg, né? Do Zafeg, o Mizafeg mandou uma lista dele aqui. Nós vamos comentar as outras listas em breve, né? Tem o Camus aqui, o Estrangeiro, tem o Meursault. Tem gente que coloca o Macunaíma, né? Já vi alguns comentários, não pode faltar o Macunaíma. Não gosto muito do Macunaíma, assim, ele é interessante o personagem, mas pra mim, eu acho ele... que preguiça de falar do Macunaíma, né? Que preguiça. Então eu sei que são alguns en passant, não podem faltar. Depois tem a lista dos amigos, eu vou comentar também en passant, né? Tem aquele Capitão Ahab lá do Moby Dick, do Melville, mas por exemplo, Rodrigo Stalin prefere o escrivão Bartleby, né? O Bartleby, aquele que prefiro não escrever, prefiro não fazer, né? Então eu vou colocar a minha lista dos 10 aqui, o 10 ou mais nem sei, né? Vou falando aqui, que der 10 nessa base. Então, por exemplo, não pode faltar o Don Quixote, né? Don Quixote Cervantes, essa introdução ao romance, que é um romance imenso, a gente só lê a adaptação, né? A gente só lê a adaptação do Don Quixote, mas é aquele cidadão que leu muito novela de cavalaria e sai pelo mundo querendo ser um cavaleiro andante, né? Então não pode faltar o Don Quixote. Não pode faltar a galera do Shakespeare, né? O Hamlet não pode faltar, né? Agora você pode colocar aí o Rei Lear, né? Você pode colocar o Rei Lear, o bobo do Rei Lear. Você pode colocar o Iago ou o Otelo, né? Então você você pode Romeu e Julieta, né? Eu prefiro, no Romeu e Julieta, eu prefiro aquele amigo, Mercúcio, né? Amigo do Romeu. Eu acho interessantíssimo. Mais interessante que o Romeu e Julieta, né? O Mercúcio é o melhor personagem do Romeu e Julieta, né? E o Hamlet, claro, né? O nosso príncipe filósofo, não pode faltar a obra-prima do Shakespeare, para mim, né? Não sei quando, tem gente que gosta muito do Rei Lear, gosta muito do Tempestade, né? Tem os Miseráveis, do Victor Hugo. Miseráveis tem vários personagens, né? O João Valjean, tem o Marius, né? Tem a Fantine, né? Então
Tem os vários personagens, não podem faltar os personagens de Miserable, não pode faltar Madame Bovary do Flaubert, também não pode, que a Madame Bovary é uma espécie de Don Quixote, né? Leu demais, assim, aquela mulher que pensa muito, que quer muito da vida, assim, e ela o marido não dá muita atenção, né? O marido não dá muita atenção. Tem essa questão da infidelidade nos romances. Tem coisas que não faltam no romance do século XIX: infidelidade e duelo, né? Tem que ter um duelo. Então não pode faltar o duelo nos romances do século XIX. No século XIX, o pessoal gosta muito de romance russo, cara, com certeza, né? Eu prefiro Crime e Castigo, mas tem gente que, por exemplo, nosso amigo Zafeg falou do Ivan Karamazov, da Ana Karenina, né? Ana Karenina do Tolstói. Eu prefiro Raskolnikov, aqui do Crime e Castigo, né? Vamos falar do Crime e Castigo esse ano ainda, com certeza lá para março, abril, eu vou falar do Crime e Castigo. Crime e Castigo é uma obra clássica do existencialismo, né? Assim como os irmãos Karamazov, né? Então é interessante o personagem Raskolnikov, que é aquele cara que acha que é um Napoleão, né? Um cara que tem uma alta ideia sobre si mesmo, que acha que pode julgar os outros, né? Raskolnikov é aquele cara. E depois de ver que ele é um covarde, né? Infelizmente ele é um covarde, vai ser preso, assim. Mas é um personagem denso, né? Assim como o personagem denso é o Dorian Gray. Dorian Gray é um personagem denso, né? O Rodrigo Stalin prefere o Lord Henry. O Lord Henry é o guru aqui, o desguru, né? Ou não guru do Dorian Gray. Que o Dorian Gray também é um personagem complicado, né? Assim como o Henry, né? Agora, o Oscar Wilde não é nem o Dorian Gray, nem o Henry, né? O Oscar Wilde é o pintor, né? O Basil Hallward, né? Hallward. Então ele acha o Henry exagerado e acha que o Dorian Gray também vai com a onda, né? Assim, Dorian Gray às vezes ele faz apenas aquilo que está ao redor, aquelas sugestões que estão ao redor, porque ele é muito hedonista, né? O Dorian Gray é um cara muito hedonista, ele vai para onde sopra o vento, né? Ele segue o prazer, para onde o prazer vai guiando ele, né? Agora o Henry tem umas ideias muito exageradas sobre a vida, assim, né? Ele é meio exagerado, mas ele tem ideias dele, né? Ele é coerente com as ideias dele. O Dorian Gray não tem ideias dele, né? O Dorian Gray é um cara sedutor, sensorial, que quer curtir a vida, um bom vivan, né? É um dandy. Então esse é o Dorian Gray, complicadíssimo personagem. Nós temos o Dom Casmurro, tem gente que gosta do Dom Casmurro, eu não gosto do Dom Casmurro, assim, um Bentinho, né? Eu prefiro a da Capitu. Muita gente prefere a Capitu, né? A gente gosta mais da Capitu do que. Porque o Dom Casmurro é um cara muito chato, né? Assim, então a Capitu é que é interessante no livro. Outro livro que não pode faltar, o personagem é o Stephen Dedalus, né? Que depois apareceu no Ulisses. Stephen Dedalus aparece aqui, ó, Retrato do Artista Quando Jovem, James Joyce. No Ulisses ele aparece também, ele é o Telêmaco lá do Ulisses, né? Assim como o Leopoldo Bloom é o Ulisses, né? Que lembrar que o Ulisses é uma paródia da Odisseia e do Homero, né? Então ele é o Telêmaco lá, e tem gente que gosta do Leopoldo Bloom, né? A gente, por exemplo, o Harold Bloom prefere o Leopoldo Bloom. Eu prefiro o Stephen Dedalus. Eu li o Ulisses por causa do Stephen Dedalus, né? Porque eu li esse livro aqui, senão eu quero continuar a história. Lá no Ulisses, o Stephen Dedalus é um professor, né? Aqui ele é estudante, e lá no Ulisses ele é um professor que vai conhecer o Leopoldo Bloom. Vamos lá, mais século XX, ó, Franz Kafka, o processo. Eu gosto muito do Joseph K. Agora o Stalin prefere, além do Joseph K, o Gregório Samsa, lá do Metamorfose. Eu não gosto do Gregório Samsa do Metamorfose, assim. Acho ele muito inseto, sabe? Acho o cara muito inseto, assim. Outra aqui que não pode faltar é o Grande Gatsby. Grande Gatsby, apesar que a gente gosta do narrador, eu gosto do narrador do Grande Gatsby, né? Mas o personagem é o Grande Gatsby, né? Então é o cara que é o Jay Gatsby, é o cara que vai contar a história do século, a ascensão do século americano, né? Com os americanos na Primeira Guerra Mundial, os americanos na época do jazz, antes da Depressão de 29, né? Que quebrou as bolsas lá, aí o capitalismo começou a dar uma afundada, e aí veio o Estado para salvar o capitalismo, aquele papo todo, né? Então, o Grande Gatsby é um personagem tanto. Assim como você pode pegar no Grande Sertão Veredas, um personagem fantástico, que é Diadorim, ou Diadorim, né? Depende de quem leu o livro, né? Quem não leu. Mas tem gente que prefere, deixa eu ver aqui, quem que prefere? Ah, sim, o Robson prefere o Riobaldo. Então nós vamos ver depois na lista do Robson, que ele gosta do Miguelinho. Ele não citou Diadorim, que é isso, ele citou o Miguelinho lá do Manuelzão e Miguelinho, também do Guimarães Rosa, e o Riobaldo. Olha, eu acho que o Riobaldo fala demais, sabe? O cara é muito falador, assim, mas é a prosa dele, a prosa interiorana.
Eu acho o Reobaldo assim, muito falador, muito falastrão, né? Muito acho que é o cara e tal. Mas o Diadorim é a personagem, é o mais fantástico do livro, mais densa, cheia de nuances, né? E é tipo a Capitu para o Bentinho, né? É aquilo que seduz o narrador, né? Então, assim como o Bentinho não seria nada sem a Capitu, traindo ela ou não, o que seria o Reobaldo sem a figura do Diadorim, né? Aquela figura que vai ali seduzir o narrador, vai levar o narrador a narrar. Ou seja, por que o narrador está narrando a narrativa? Né? A grande pergunta, por que o narrador está narrando a narrativa? Por que ele está falando isso? Porque tem uma Diadorim na vida dele. Assim como na vida do Bentinho, no Casmurro, tem uma Capitu, uma tal de Capitu. Quem é a Capitu? Aí que tá, você vai ler o romance para saber quem que é essa tal de Capitu, né? Então fica os personagens, eu tenho a lista aqui do Rodrigo Staren, a lista do Almir Zafeg, a lista do Robson incompleta, mas está aqui, né? Inclusive ele cita lá o narrador do Andarilho das Estrelas. O Andarilho das Estrelas já tem vídeo aqui no canal, né? Então pode conferir lá o narrador, o cara que está preso, né? E faz as viagens, ensina outras vidas e tal. Então é interessante essas listas, assim, o narrador também das Meninas da Rua Paulo, mas eu vou falar, depois vou pegar esses livros, vamos esperar completar as listas, mas mandem suas listas aqui de personagens, pode ser ficção, né, ou seja, romance, teatro, até poesia, né, se você achar algum personagem da poesia, assim, que tem vários, né, a Morte e Vida de Severino tem o Severino, se você acha que o Severino é um bom personagem, pode incluir o Severino, né, João Cabral de Melo Neto tem um personagem em cordel, em poesia, né. Então, ou seja, na poesia também tem bons personagens, né? Ok? Então fica aí, aguarda as listas, depois vamos desenvolver essa lista em outros vídeos e não deixem de compartilhar. Ok? Obrigado pela atenção.